Ok? Começamos. Pessoal, entrar na sala. Olá, Suca, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Olá, Marquinhos, Matheus, sejam bem-vindos. Começamos. Temos aí 4 segundos, 4 pessoas, está indo bem. Legal, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? O pessoal que estiver entrando, se colocar a cidade, a empresa, legal, tá? Já temos 9 pessoas na sala. Vamos aguardar aí mais alguns segundos. Marco Marciliano, Suca, Nathalie. Olá, Nathalie, seja bem-vinda. Olá, Suca. Marcos de Londrina, seja bem-vindo, Marcos. Como é que tá Londrina? Fez frio hoje aí? Deve ter esfriado um pouco ao sul, né? Temos 11 pessoas. Boa tarde, Martins, ok? Adilson Martins de Itapeva, São Paulo, seja bem-vindo. Certo? A Ana Silva de Londrina. O Marcos está falando que está friozinho lá em Londrina, seja bem-vindo. Certo? Gestão. Imperatriz Metais Sanitários, seja bem-vindo, tá? Lincoln, seja bem-vindo. Martins, 12 graus em Londrina, caramba. Tem pessoal de Manaus deve estar quente. Ok? Estamos com 14 pessoas na sala. Mais 15 ou 20 segundos nós vamos começar, certo? Nós estamos começando um programa chamado Maratona de Negociação. E aí durante 5 dias, começa hoje quinta-feira, vai até segunda-feira que vem, todos os dias às 13h40 hora de Brasília. Vamos falar em torno de 30 a 35 minutos, abordando assuntos sobre negociação. E o mais interessante, tá, gente? Vai ser perguntas e respostas. O Ali vai trazer ideias e nós vamos trabalhar as ideias. Eu trago mais ideias e a gente vai trabalhando, tá? O Luan, você assinou para o Luan Paraguai, seja bem-vindo. Matheus de Goiânia, HND, tá? Rino D, seja bem-vindo. Marcos de Manaus. Cleide, tudo bom, Cleide? Seja bem-vindo. Adriana de Manaus, Influx Goiabeiras, ok. Jaderson de Cuiabá, certo? A Kika, Belo Horizonte, estudante de ADM, seja bem-vinda, Kika Silva, seja muito bem-vinda. Ok, então vamos lá, tá? Gente, tópico do nosso evento é Maratona de Negociação. As pessoas falam muito de vendas e às vezes pouco de negociação. Primeira pergunta, qual a diferença entre vender e negociar? Falei um pouco sobre isso ontem à noite quando nós estávamos falando de vendas, negociação e fechamento. Vender é despertar o interesse. Eu venho, coloco o meu produto, o meu serviço na mesa e falo para você. Você fala, puxa Ali, que legal, quanto custa? Até quanto custa é venda. Do quanto custa para frente é negociação. E nós vamos encontrar pessoas que são muito boas em despertar o interesse, mas ela tem uma enorme dificuldade o quê? Em negociar. Tem gente que até negocia, mas depois tem dificuldade o quê? Em fechar. Nós vamos trabalhar muito forte esses 5 dias do quanto custa para frente. A primeira pergunta, o que é negociação? As pessoas falam muito, não, nós temos que saber negociar. A pergunta é, o que é negociação? O Brasil tem seguramente inúmeros livros que falam de negociação. E olha que legal, cada livro tem uma definição do que é negociação. O que eu vou colocar para você é a definição da nossa empresa, da Sem Mais Desculpas Treinamentos. E eu sempre sugestiono, tá, gente? Se você estiver nos ouvindo, estar com papel e caneta nas mãos, anote isto. Negociação é conquista. Um bom negociador, ele não vai vencer o outro. Um bom negociador, ele vai conquistar o outro. Porque a ideia de vencer é muito ruim. Se eu venci você, é porque você saiu perdendo. Quem que quer fazer negócio para sair perdendo? Um bom negociador, ele conquista, ele traz o outro para o lado dele. E isso implica em algumas habilidades e técnicas que nós vamos estar trabalhando ao longo da nossa maratona. Então, o que é negociação? Negociação é conquistar. Um bom negociador conquista. Anote isso. Negociar é saber vender a longo prazo. Anote isso. Negociar é saber vender a longo prazo.
certo? Negociar é saber vender a longo prazo. Ali, vender a longo prazo é dar prazo para as pessoas? Não. Vender a longo prazo é o seguinte: eu quero fazer negócio com o João hoje, eu quero fechar esse negócio, fazer negócio com ele amanhã, semana que vem, e daqui a 20 anos eu quero continuar fazendo negócios com o João. Isso é vender a longo prazo. Não é vender uma vez só e a pessoa nunca mais quer fazer negócio comigo ou com você. Um bom negociador, ele fecha um negócio com a porta aberta para o próximo negócio. Então, o que é negociação? Anote assim: negociação é conquista. Agora vamos lá. Vamos fazer uma pergunta e vamos trabalhar juntos, tá? Quais são as vantagens que uma empresa tem, que um profissional tem em saber negociar? São 6 grandes vantagens. Anote a primeira vantagem que uma empresa tem. Anote isto: vender mais. Bons vendedores podem ser péssimos negociadores. E bons em fechamento? O Lincoln está nos perguntando aqui: se bons vendedores podem ser péssimos negociadores? Eu acho difícil um bom vendedor ser um péssimo negociador, porque um bom vendedor normalmente é aquele que vende bastante. Se ele vende muito, é inevitável, tá, Lincoln? Tá? Que ele tem uma boa habilidade, o quê? De negociar. Porque é o seguinte, é assim, ó: se eu começo bem, eu desenvolvo bem no meio que é a negociação, inevitavelmente isso me leva com mais facilidade ao fechamento. Quem começa mal, negocia mal e normalmente fecha mal, ou seja, não vende, tá? Então é difícil você ter um bom vendedor, péssimo negociador, a não ser, Lincoln, olha só, tá? Isso ocorre talvez em alguns momentos. Se o mercado está muito aquecido, Lincoln, as pessoas não negociam. Quanto custa tanto? Faz 3 vezes o cartão? Faço, vou levar. Ou seja, ele não vendeu nada, o cliente entrou e comprou dele. Eu brinco muito que ele sofreu uma venda. Neste caso, ele não vendeu e ele não é negociador, ele está ali atendendo pessoas. Quando o mercado está muito aquecido, tem gente que até vende bem, sem saber vender, sem saber negociar, sem saber fechar. Quando o mercado está constrangido, olha só que legal: quando o mercado está aquecido, as pessoas compram mais e negociam menos. Quando o mercado está constrangido, as pessoas compram menos e negociam mais. Por isso que o negociador, o vendedor, tem que estar muito bem preparado para saber o momento da venda, o momento da negociação e olha a palavra, o time do fechamento. Então, Lincoln, não tem como ser um bom vendedor sem ser um bom negociador. Legal? Vamos em frente. Então vamos lá. Primeira vantagem de saber negociar: vender mais. Eu quero fazer uma pergunta a todos que estão nos ouvindo. Você, em algum momento, já perdeu uma venda por dificuldade de negociação? De repente o cliente falou alguma coisa, você teve e foi para cá, falou: não, eu vou pensar, saiu e você falou: ai, por quê? Em algum momento eu tive uma dificuldade aí. Esta é a questão. Alta demanda formou um bom vendedor em demanda reduzida, as coisas mudam. Eu diria, tá, Lincoln, que a alta demanda não formou um bom vendedor, a alta demanda formou um bom atendente. Tá? Porque para ser vendedor não está lá só para atender. O vendedor é aquele que desperta o interesse, o vendedor é aquele que busca a oportunidade, o vendedor é aquele que encontra a necessidade do cliente, certo? Você só vai perceber o bom vendedor quando ele o quê? Realmente o mercado estiver constrangido, o cliente não veio, não apareceu, e se ele apareceu com 4 orçamentos. Agora a gente vai ver quem sabe vender daqueles que só sabiam o quê? Atender. Vamos lá. Segunda vantagem, saber negociar. Na minha opinião, ela vale 2 vezes mais do que a primeira. Primeira vantagem, vender mais. Ali, o que é importante vender mais? Que é importante que vender mais? Anote isto: vender melhor. Vender melhor é muito mais importante do que vender mais. Vamos esquecer esse momento da pandemia. Vamos dizer que nós estivéssemos no mercado normal, ok? Certo? E eu posso vender esse mês a mesma coisa que eu vendi o mês passado e fazer 2 vezes mais dinheiro, porque eu não preciso vender mais para fazer mais. Ou seja, o que é vender melhor? É dar menos prazo, é preservar margem, é dar menos desconto, ou seja, é simplesmente fazer com que aquela venda seja mais saudável. Então, primeira vantagem, vender mais. Segunda vantagem, vender melhor. E olha só que eu vou falar, tá, gente? Empresas não vivem de vendas. Isso é uma grande mentira. Do que vivem as empresas? De venda. Mentira. Empresa nenhuma no mundo vive de vendas. Anote isso. As empresas vivem do lucro das vendas. Ali,
E se não deu lucro? Se não deu lucro, simplesmente não é venda. Pode chamar de doação, caridade, permuta, parceria, certo? Não faz sentido eu me esforçar para fazer um trabalho enorme, para fazer uma excelente entrega, para ter prejuízo. Tem gente que dá desconto em cima de desconto, até dá prejuízo. E pior de tudo, ele vira para o lado e pelo menos eu vendi. Isso não é venda, é doação, é caridade. Empresas não vivem de vendas, elas vivem do lucro das vendas. Ali, mas tem que vender para dar lucro, tem que vender para dar lucro, mas não adianta só vender, tem que dar lucro. Então a primeira vantagem, vender mais. Segunda vantagem, que é muito melhor, vender melhor. Terceira vantagem, anote isto, dar menos prazo. Ali, qual a vantagem de se dar menos prazo? São duas. Primeiro, melhora o caixa da empresa. Segundo, diminui potencial de inadimplência. Dependendo do canal que você financia o teu cliente, se é boleto, sei lá o que, certo? Você aumenta em muito o risco de inadimplência quando você dá cada vez mais prazo. A pergunta é, será que nesse atual momento econômico, melhorar o caixa da empresa e diminuir o potencial de inadimplência, será que isso melhoraria a saúde da tua empresa? Com certeza. Então vamos lá, vender mais, vender melhor, dar menos prazo. Quarta vantagem, olha que legal, na minha opinião, a quarta vantagem, ela vale mais que a primeira, a segunda e a terceira juntas. Ali, o que é mais importante que vender mais, vender melhor e dar menos prazo? Anote isto, quarta vantagem, comprar melhor. Olha isso que eu vou falar, gente. Um comprador ruim na empresa quebra as pernas de 10 vendedores bons. Não adianta eu ter uma equipe comercial muito bem treinada para vender se eu compro mal, se eu compro o que não vende, se eu compro caro, se eu compro aquilo que não gira, não adianta nada. Então, melhor do que vender mais, eu preciso aprender a comprar melhor. E olha só que interessante, até 2014, esse curso de negociação que eu tenho, que eu faço ele de maneira presencial, eu fiz ele muito em company, e até 2014, a cada 10 cursos que eu dava em company, os 10 eram o quê? Para a área de vendas. E olha que legal, de 2014 para cá, devido à crise, certo? Cada vez mais as empresas começaram a me contratar para dar curso de negociação, não para os vendedores, mas o que? Para os compradores. Hoje é 60% dos incompanies para vendedores e já 40% dos incompanies o que? Para compradores. Então entenda, os compradores estão se preparando cada vez mais. E olha só, quando um comprador e o vendedor estão no mesmo nível, o comprador tem mais poder. Ali, por que o comprador tem mais poder? Porque é o comprador que decide, quero, não quero, vou fechar, não vou fechar, vou pensar, volta depois. Ou seja, quem decide a negociação é o comprador. Por isso que o vendedor tem que estar muito mais bem preparado para ele saber lidar com isso. Então a quarta vantagem, saber comprar melhor. Quinta vantagem, é uma vantagem que parece simples, mas ela vale muito dinheiro. Anote isto, diminuir conflitos. Deixa eu fazer uma pergunta legal, alguém já teve algum conflito com o cliente e de repente perdeu o cliente? Quanto que custa perder o cliente? Quanto que custa perder uma venda? A gente sabe, eu perdi essa venda ia me dar um lucro, sei lá, de R$100. Eu sei quanto é que eu perdi aqui. Quanto que eu perdi quando eu perdi um cliente? Você que está me ouvindo, não sei se você já tem um cliente que você já vende há 2, 3, 4, 5 anos. Você consegue imaginar ter perdido esse cliente há 5 anos atrás? Quanto dinheiro você perdeu? Então perder uma venda é uma coisa, perder um cliente é outra. Todo o prejuízo de perder um cliente é dezenas de vezes maior do que perder apenas uma venda. Quanto é que custa perder um bom fornecedor? Quanto é que custa perder um bom cliente? Quanto é que custa perder um bom jogador da equipe, às vezes por um conflito entre áreas? Então, saber negociar me ajuda a lidar o quê? Com conflitos. E a sexta vantagem, é uma vantagem interessante, cobrar melhor. Porque, gente, vocês vão acreditar, vocês não podem acreditar, tá? Tem gente que vende bem, mas não sabe cobrar. Ah, vender eu vendo, mas não sei cobrar. Anote isto, venda é recebimento. Anote assim, venda é recebimento. Ali, eu vendi, já recebeu? Não, você não vendeu nada, você entregou a mercadoria. A hora que você receber, você vai o quê? Dar ok na venda. Porque enquanto não receber, você tem um potencial de venda. Venda só acontece a hora que o dinheiro o quê? Está dentro do caixa. Então vamos lá, vender melhor, vender mais, vender melhor, dar menos prazo,
comprar melhor, diminuir conflitos e cobrar melhor. Será que esses 6 fatores são importantes para a saúde financeira de uma empresa? Não, não é importante. Eles são simplesmente determinantes para o sucesso ou fracasso de qualquer profissional ou empresa na área comercial. E vamos lá, tá, gente? Eu quero que se você está com papel e caneta nas mãos, anote essa palavra, última linha. E antes de eu entrar no assunto da última linha, gente, eu estou aprendendo a fazer isso, tá? Na nossa transmissão tem um aviãozinho embaixo. Clica nesse aviãozinho e manda aí para uns 10, 20 amigos teus que trabalham com vendas, que trabalham com negociação, que trabalham na área comercial, para que eles possam estar com a gente agora, ou se não puder estar agora, poder assistir depois, certo? Esse treinamento, porque o que eu vou falar agora é muito legal. Olha só que interessante. O que é a última linha? A última linha é o que um negócio deixa. Por exemplo, qual é a margem de lucro líquido da tua empresa? Certo? Depois que você paga, vende tudo que se vendeu, recebe o que recebeu, paga todas as contas, impostos, funcionário, aluguel, certo? Energia, tudo, depreciação, tudo, tira o prolabore dos sócios, o que sobra? O que sobra na última linha? Qual é a margem de lucro líquido da tua operação? Certo? Eu diria o seguinte, tá, gente? Quando a gente fala em supermercado, a gente está falando de 3 a 5%. Quando a gente fala em atacado, distribuidor, a gente fala em 1,5%, 2%. Um atacado, distribuidor que chega a 2,5% é um espetáculo. Quando a gente fala do varejo em geral, nós estamos falando aí entre 8%, 10%, 12%. Poucas áreas chegam a dar de 15% ou mais. Vamos trabalhar uma porcentagem média no mercado hoje. Vamos dizer que a última linha, o que sobra, a última linha é o que sobra da tua empresa, do teu negócio, da tua operação é de 10%. Ou seja, eu faço uma operação, trabalho, faço tudo certinho e no final das contas me sobra 10%. Vamos fazer o seguinte, e vamos supor que eu preparei minha equipe, eu preparei a minha empresa para negociar melhor, para vender mais, para vender melhor, para dar menos prazo, para comprar melhor, para diminuir conflitos e para cobrar melhor. Será que eu sendo melhor, eu performando melhor em vender mais, melhor, negociação de prazo, certo? Compra, certo? Conflitos e cobrando melhor, será que eu consigo melhorar quantos pontos nesses 10%? Vamos supor o seguinte, que eu melhoro a minha performance. Olha só que legal, depois que eu preparo toda a estratégia, a gente vai falar muito sobre isso, certo? Eu começo a performar 2% líquido melhor. Olha só 2%. Ali, não, mas dá para só 2%. Mas vem comigo, se eu tinha uma margem líquida de 10 e agora está sobrando 12, quanto que eu melhorei a minha margem de lucro? A minha margem de lucro melhorou, olha que legal, 20%. Eu aumentei em 20% o meu resultado final líquido, melhorando apenas 2% a mais na minha margem de lucro líquida. Gente, 2% parece bobo, mas 2% é 20% de 10%. E isto ao longo dos meses, ao longo dos anos, faz uma enorme diferença entre a prosperidade, entre a sobrevivência e o fracasso. A pergunta é, se você performasse apenas 2% a mais líquido, o quanto isso ia representar? Primeira pergunta que eu tenho que te fazer, qual é a tua margem líquida hoje? 5%? 8%? Sabe por quê? Tem vendedores que falam assim, puxa, Ali, meu gerente é um cara chato, puxa, o cliente só queria 5% de desconto e ele não deu. Às vezes, aquele 5% de desconto era o lucro que aquela operação ia deixar. Se eu desse os 5%, simplesmente, eu teria o quê? Perdido toda a minha margem de lucro líquido naquela operação. Ou seja, eu estava fazendo negócio para não trocar 6 por meia dúzia. Então a pergunta é, primeira pergunta que você vai ter que fazer, e nós vamos ter que trabalhar isso amanhã, qual é a margem de lucro líquida da tua operação? E olha só, tá, gente, raríssimos são os casos que ultrapassa 20%. Normalmente é na área de serviço, certo? E normalmente serviços de serviço bem específicos e de altíssima performance em qualidade. A maioria das empresas na área de serviço gira em torno entre 12 e 20. Na área de comércio entre 10 e 15, dependendo do tipo de comércio,
certo? Eu estava dando treinamento com uma grande rede de farmácias, eles estavam falando entre 4% a 6%, olha só, certo? Então, imagine que se eu melhorasse de 6 para 8, de 6 para 8 eu aumentei em 33% o que? A minha margem de lucro líquida. Então parece que 2, 3, 4, 5% a mais na venda, 2, 3, 4, 3% a menos na compra, parece nada, tá? Mas isso faz uma enorme diferença no caixa da empresa. E olha só, como é que uma empresa ganha dinheiro? Como você falou, a margem de lucro líquida. Cuidado, não é só isso, tá? Anote isso: margem versus giro. Margem versus giro. Explico. Imagine o seguinte, tá? Eu vendo copos de plástico com água mineral e para cada copo vendido eu tenho uma margem de lucro líquida, vou criar um número redondo aqui, de R$1. E este mês passado eu vendi 1.000 copos. Então, se eu ganho R$1 por cada copo e vendi 1.000 copos, eu ganhei R$1.000. Ganhei não, eu fiz R$1.000 vendendo 1.000 copos. De repente, eu baixei a minha margem de lucro líquida para 80 centavos. E este mês eu vendi 3.000 copos. Quanto que me deixou no caixa? R$2.400. Olha que legal. Quando a margem era R$1 e o meu giro era de 1.000, eu ganhei 1.000. Quando a minha margem caiu para 80 centavos e o meu giro foi de 3.000, eu ganhei 2.400. Então uma empresa ganha dinheiro com margem versus giro. Não adianta ter margem alta se não tem giro. Não adianta ter giro alto se não tem margem. Uma empresa ganha dinheiro com margem versus giro. E no meio da margem versus giro, tem um negócio no meio do caminho que faz com que tudo possa ficar muito melhor ou muito pior. Anote essa palavra: ponto de equilíbrio. Ali, o que é o ponto de equilíbrio? O quanto que a tua empresa tem que vender para trocar 6 por meia dúzia. A minha empresa tem que vender 30 mil por mês para pagar as contas. A partir de 30 mil eu começo a ter lucro. Ou seja, até 30 mil reais a margem está negativa. A partir de 30 mil reais a margem começa a ficar positiva. E quanto mais eu vendo acima de 30 mil, mais positiva fica essa margem. Por quê? Porque, por exemplo, o aluguel é o mesmo. Se eu vender 30 mil, vender 50 mil. Certo? A conta de energia varia pouco se eu vendi 30 ou vendi 60 num comércio, numa área de serviço. Ou seja, quando eu alcanço o ponto de equilíbrio, daqui para frente a margem líquida começa rapidamente o quê? A crescer. E se aí eu tenho cada vez mais giro, isso vai fazer com que essa equação se torne um círculo virtuoso de prosperidade. Abaixo do ponto do equilíbrio, eu estou trabalhando para jogar o quê? Dinheiro fora. Gente, você precisa olhar para a tua margem, para o teu giro e para o teu ponto de equilíbrio. Eu não sou o gestor da empresa. Ok, você precisa olhar o que você precisa fazer para vender mais. Porque mesmo eu sou um vendedor, eu não sou o gestor, eu sou o vendedor da empresa. Ok? Eu sou o sócio dessa empresa na minha venda. O que um vendedor é da empresa? Sócio na venda. E olha que legal, o vendedor é sócio do lucro da venda. O vendedor não arca com prejuízo. Essa empresa não vendeu o suficiente para pagar as contas. O vendedor ganha a comissão dele. Como vendedor, o que eu posso fazer para vender mais, vender melhor, dar menos prazo, certo? O que eu posso influenciar a minha área de compras como vendedor, não como dono, mas porque ele compre melhor, porque eu tenho que estar o tempo todo venda e compras, estar alinhado o quê? Porque não adianta ter um produto que não gira, certo? É o famoso curva A, certo? Ou seja, outra coisa, tá, gente? Semana que vem começa um programa de desenvolvimento para negociadores. Olha só que legal. Ele começa, não é um curso, deixa eu avisar antes, tá? É um curso de negociação? Não. Eu vou falar sobre negociação, eu vou falar aqui. É um programa de desenvolvimento. O curso vai ser apenas o start do programa, certo? Terça, quarta e quinta eu vou ter um curso chamado Negociação Estratégica. Mas entenda, tá? O curso é apenas o início do programa, certo? Vão ser 9 horas de treinamento, terça noite, quarta noite, quinta noite, certo? Vai ser das 20 às 23 horas, são 3 horas por noite, 9 horas de treinamento, onde, por exemplo, a gente vai estar falando muito sobre ponto de equilíbrio, margem versus giro,
certo? Isso é só um início, tá? São 9 horas de treinamento, aqui eu só falei 30 e poucos minutos, mas vamos lá. Aí após as pessoas fazerem o curso, elas terem toda a base teórica, o embasamento teórico da negociação, começa com cada um dos participantes a grande jogada, que é o quê? O desenvolvimento deste negociador. Ele agora vai fazer parte, olha só que legal, tá? De um canal exclusivo no Telegram para negociadores. Esse canal é silencioso, ou seja, só vai ter assuntos pertinentes, onde ele vai receber vídeos, textos, áudios, exercícios práticos sobre negociação. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu de teoria naquelas 9 horas vai ser trabalhado, estudado, debatido dentro do canal do Telegram. E detalhe, ele faz o curso uma vez, é colocado dentro do canal e durante semanas, meses, anos, ele vai ser abastecido do que existe de mais moderno hoje dentro da área de negociação. E aí dentro desse canal a gente vai falar como negociar pelo WhatsApp, como negociar pela rede social, como negociar às vezes, gente, dessa pandemia agora tem muita gente fazendo negociação com fornecedores e clientes através do Zoom, através de plataformas digitais, ou seja, como que eu posso me preparar para esse novo modelo, certo? Por isso que o curso que vai acontecer, ele é só o quê? O start, e a partir daí ele vai receber o que existe. Nós estamos lendo, só para você ter ideia, da semana passada para essa semana, eu já trabalhei 5 livros na área de negociação e ainda tenho 3 para trabalhar até eu começar o curso na terça-feira. Ele vai ter uma apostila digital. O que é a apostila digital, gente? É interativa, tá? Vai ter links na apostila que ele vai clicar, e na apostila, ao invés dele ler, ele vai ter eu falando, certo? Um texto onde eu vou estar explicando aquele assunto de maneira mais detalhada. Ou seja, você que queira fazer parte desse programa de desenvolvimento, se você estiver interessado, anote o meu número de WhatsApp: 11 99 157 8174. Vou repetir: 11 99 157 8174. Se você tiver algum interesse em fazer parte do programa, me manda um WhatsApp: 11 99 157 8174, ou me manda um direct aqui direto pelo Instagram, certo? A Kika Silva está falando: a insistência, ficar em cima do comprador, seria válido ou é bom deixar ele respirar para pensar? Kika, nem muito insistente e não deixar livre, certo? Trabalhar com o comprador, não ter ele como inimigo, trazer ele como parceiro, trazer ele para estar um dia com a gente na área de vendas, entender o que está acontecendo, para que ele perceba a dinâmica. Ou seja, o comprador da empresa tem que ter a noção do que é ser um vendedor. Outra coisa, é interessante quem é de vendas ter a noção do que é ser comprador. Ou seja, eu preciso, Kika, conhecer a dinâmica da área de compras, e eu preciso trazer o meu comprador para entender a dinâmica da área de vendas, para que nós juntos, a 4 mãos, possamos comprar melhor e vender melhor. Vamos aqui? Tem mais alguma pergunta? Neste momento os clientes demandam maior prazo médio. Ok, tá? Da gestão de Imperatriz é o Lincoln, né? Lincoln, com certeza. Se o cliente hoje está meio descapitalizado, ele vai querer um prazo médio maior. A pergunta é: e qual é o canal? Pelo cartão? Opa, legal. Ah não, Ali, eu vendo tudo no boleto. Opa, vamos pensar o seguinte: eu estou vendendo menos, eu estou com uma margem menor, um prazo maior, e agora pode me disparar o quê? A inadimplência. A pergunta é: eu vou dar conta disso, Lincoln? Isso é uma pergunta legal. Ah não, o cliente é bom. Veja bem, o cliente era bom antes da pandemia. O histórico, gente, tem muita empresa seríssima que não vai passar pela pandemia. Então eu preciso analisar muito bem o meu crédito agora. Às vezes eu posso diminuir a minha margem, mas com recebimento o quê? À vista. Legal, Lincoln? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Carol, tenho 3 certificados do curso seu. Muito bom, legal, Carol, grande abraço. Certo, vamos aqui. Kleine Lira, tem como fazer uma boa negociação sem conhecer o perfil de negociação do cliente? Kleine, sem conhecer antes sim, mas é inevitável, tá? Na mesa de negociação a gente vai conhecer o perfil do cliente, tá? Como é que se conhece o perfil do cliente na mesa de negociação? Fazendo perguntas. Eu chego na mesa, Kleine, e pergunto: seu nome, Kleine, eu me apresento, tal, não sei o que. Eu pergunto: Kleine, como é que tá as coisas? O Kleine fala: não é da tua conta. Opa, o cliente já falou: Ali, não fica de rolo. Objetivo, não estou aqui para ficar perdendo tempo, não estou aqui para bater papo. Kleine, como é que tá as coisas? E o Kleine me fala meia hora. Opa, o Kleine gosta o quê? Ou seja, na mesa de negociação
em questão de minutos, nós começamos a pensar o perfil do cliente. E a partir do perfil, eu já sei se eu vou pela direita ou pela esquerda. Legal? Fernando, perca a venda, mas não perca o cliente. Aprendi isso com você. Abraço, Fernando. Grande abraço. Fernando Santiago, qual o segredo de negociar com grandes empresas? Tá, Fernando, a negociação com grandes empresas tem muito a ver com timing. Por quê? Dificilmente uma grande empresa decide na hora, porque a grande empresa ela tem várias etapas de negociação. Quando você está, Fernando, negociando com uma pequena empresa, você fala com o dono. Ele vai olhar para você e falar, quero, não quero, tem orçamento ou não tem orçamento. Às vezes ele nem se preocupa com o orçamento, se eu quero eu compro, ok? Uma empresa grande, eu vou conversar com alguém, que às vezes vai levar para alguém, que vai mandar para o financeiro para ver se tem orçamento, aí vai ver que tem orçamento, vai mandar para o diretor para ver se autoriza, ou seja, o time de decisão de empresas grandes é maior. Vantagem da empresa grande, normalmente as compras são grandes. Desvantagens, você vai ter que fazer todo um processo entre o começo, o meio e o fim. A empresa pequena é rápida, sim ou não? A empresa grande você vai ter que administrar. Mas o mais importante, gente, eu falei que ia ter 30, 35 minutos, já estamos com 40, tá? Então, para responder o Fernando, isso vale muito dinheiro. Para quem está nos ouvindo, essa é a coisa mais importante que eu vou falar hoje, para a gente ter o segundo passo amanhã, até chegar na segunda-feira. Olha só. Sempre que você estiver numa negociação, Fernando, uma empresa grande, ou pode ser uma empresa pequena, que a pessoa não decidiu na hora. Eu entreguei meu orçamento, e você, Fernando Santiago, me falou, olha, eu preciso pensar. Nunca deixe solto. Anote isso, tá, gente? Orçamento tem que ser amarrado. Fernando, quanto tempo você precisa para analisar isso? Não, olha, até semana que vem eu te respondo. Gente, semana que vem é muito tempo. Semana que vem o mundo já pode ter acabado, começou de novo, acabou de novo, certo? É muita coisa, certo? Fernando, seguinte, você consegue verificar isso até amanhã cedo? Porque vamos supor que, por exemplo, o meu produto tem influência em dólar, certo? O dólar nessa loucura, eu estou segurando ele, estou travando ele, e eu consigo segurar esse preço do orçamento, tá? Em tempos normais eu conseguiria segurar por mais tempo, mas agora, certo? Você consegue verificar até amanhã de manhã? Ali amanhã de manhã eu não consigo, mas amanhã à tarde eu te dou o resultado, eu posso te dar a resposta. Que horário fica melhor para você, Fernando? Às 14 ou às 14h30? Ou seja, não deixa para o cliente decidir. A hora que der, aí eu vou pensar e depois eu te ligo, tá bom? Não tá bom não. Por quê? Porque de agora você vai ficar feito doido correndo atrás do cara, certo? Você tem que comprometer a pessoa. Que horário fica melhor para você amanhã? Às 14 ou às 14h30? Não, me liga às 14h30, ótimo. E se possível, no momento normal, você estaria presente, você ia abrir a agenda, ia colocar o quê? Na tua agenda, para ele visualizar que é sério que é 14h30. Se é por telefone ou pelo WhatsApp, você marca amanhã às 14h30 e manda um WhatsApp para ele, confirmando nosso retorno amanhã às 14h30 a respeito da proposta. Ou seja, você entrega a proposta, amarra e acompanha. Se amanhã às 14h30 o Fernando, puxa, mandei para o diretor e ele não me respondeu ainda, você consegue verificar isso hoje? Não, até o final da tarde dá a resposta. Não se preocupe, Fernando, às 17 horas hoje eu ligo para você. Ou seja, você entrega a proposta, amarra e acompanha. Nunca deixe uma proposta solta. Proposta solta vai te gastar energia, tempo e vai te gerar muita frustração. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Gostei muito de poder estar aqui. Amanhã nós nem começamos a falar de negociação. Nós falamos sobre alguns conceitos e colocamos algumas técnicas. Amanhã, 14h30 hora de Brasília, nós vamos ter a nossa segunda aula. Então vai ter na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. E as pessoas que queiram saber mais sobre o programa de desenvolvimento que começa na terça-noite, o meu WhatsApp 11 99 157 8174, ou me mande um direct pelo Instagram. Muito obrigado, fica com Deus. E detalhe, esse vídeo vai estar no meu Stories durante 24 horas. Até lá, até amanhã, 13h40 hora de Brasília. Sucesso!